significa e significava ser católico no segundo século depois de Cristo? Quando foi que o catolicismo nasceu, o termo e até a igreja que modernamente chamamos de católica? Este vídeo vai tratar sobre a autoridade e origem das principais igrejas durante o primeiro século que sucedeu à Era Apostólica. Mas antes de seguir, recomendamos que você veja também aqui no canal a série Definições, onde temos episódios definindo o que é uma igreja, o que é uma seita e o que é uma heresia. E também o que significa e pode ser usado com o termo Igreja Católica e como as pessoas chegam a ter crenças diferentes umas das outras. Bem-vindos à série do segundo século depois de Cristo, uma narrativa histórica do canal Observatório 7 sobre o desenvolvimento das civilizações no mundo todo, com ênfase na história do cristianismo e apresentando de forma multidisciplinar o diálogo entre história, teologia, antropologia, arqueologia, ciência e arte. Curta, compartilhe, se inscreva e conheça nas playlists do nosso canal outras séries sobre outras épocas da história humana. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações, usando imagens meramente ilustrativas e apresenta a bibliografia abaixo do título, numerado conforme a ordem cronológica desta série. O cristianismo teve um rápido crescimento partindo de um início muito humilde. No início do segundo século, os cristãos eram algo em torno de 7 a 8 mil pessoas, segundo as estimativas de Franklin Ferreira em sua obra A Igreja Cristã na História, citando Rodney Stark e seus estudos sobre o crescimento do cristianismo. Isso equivalia a 0,01% da população do Império Romano, ou seja, a igreja era inexpressiva, perseguida e, obviamente, não tinha prédios ou posses como tem hoje em dia. Em 50 anos, este número passaria para 40 mil pessoas e no final deste século já alcançaria 200 mil pessoas, chegando a 0,36% da população estimada no Império. O cristianismo se espalhou por todo o Oriente Médio e possivelmente até a Índia. Também estava bem alicerçado em Alexandria e no norte africano, indo até a Etiópia. Por todo o Mediterrâneo, incluindo Gália, em algum momento alcançaram também a Bretanha. Em 107 d.C., o bispo Inácio de Antioquia foi denunciado e preso por negar os deuses romanos e levado para os jogos mortais do Coliseu, feitos para celebrar a ampliação de 5 mil lugares daquele estádio, quando o imperador Trajano promoveu 123 dias de jogos para comemorar a anexação da província da Dácia, que envolveu a cifra absurda de 10 mil gladiadores e incontáveis animais, cruelmente sacrificados no show de horror que encantava as multidões, misturando ao sangue humano e inocente. A caminho do martírio, o idoso Inácio passou por cidades da Ásia Menor, onde se encontrou com crentes de lá e enviou cartas para suas comunidades, inclusive para Éfeso, que era pastoreada por um bispo chamado Onésimo, que alguns acreditam ser o mesmo Onésimo da carta de Paulo a Filemão, e para seu amigo Policarpo, que havia sido discípulo de João e era bispo de Esmirna. Suas cartas são um retrato de uma igreja que já era plenamente organizada e se comunicava entre congregações. Inácio foi o primeiro
a distinguir a função de bispos e presbíteros, que passou a designar o bispo como o primeiro entre os iguais, ou seja, as comunidades eram administradas por presbíteros ou anciãos, e o bispo era o primeiro destes, que deveria cuidar de um conjunto de comunidades. Inácio também foi o primeiro a usar o termo Igreja Católica, obviamente no sentido de universalidade da fé, reconhecendo que as congregações espalhadas por todo o mundo eram uma só em fé, no corpo de Cristo, pois seguiam o mesmo mestre. Isso não quer dizer que essas congregações concordassem em absolutamente tudo. E como a autoridade desta igreja estava conectada ou distribuída? A igreja cristã havia sido organizada por Jesus na Judéia, e seu primeiro concílio, registrado no livro de Atos, ocorreu na cidade de Jerusalém. Sabemos que, naquela ocasião, Tiago, o irmão de Jesus, presidiu a igreja até a sua morte, sucedido, segundo fontes de Eusébio de Cesareia, por Simeão I, filho de Cleófas, numa sequência de 13 bispos de origem judaica, até que o imperador Adriano expulsou os judeus de Jerusalém e a comunidade cristã começou a ser pastoreada por bispos cristãos de origem romana, sendo o primeiro deles chamado Marcos, que iniciou seu episcopado em 135, quando, segundo Edward Gibbon, historiador, o domingo foi introduzido como dia de guarda naquela região entre as igrejas cristãs. A igreja de Jerusalém foi muito afetada pelos próximos séculos de guerra e praticamente desapareceu, vindo a enfraquecer logo após a era apostólica. Entretanto, o livro de Atos registra 3 ondas missionárias dos cristãos. A primeira foi na grande conversão do Pentecostes, quando pessoas de todas as nações estavam em Jerusalém para a festa e se converteram no sermão de Pedro, levando então o cristianismo para suas terras natais. As nações citadas em Atos 2 são os partos, medos, elamitas, mesopotâmicos, onde podemos imaginar etnias restantes da Assíria e também da Síria, Judéia, Capadócia, Ponto, província romana da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, cretenses, árabes, e o texto é muito específico no verso 10 ao mencionar visitantes vindos de Roma. Ou seja, Roma teve seus primeiros conversos convertidos por Pedro, mas, na verdade, pelo sermão de Pedro que foi pregado a eles em Jerusalém e não em Roma, pois ainda levaria muito tempo para o apóstolo Pedro passar por Roma, e quando ele chegou lá, certamente a igreja já estava organizada, tendo iniciado por estes que ouviram o seu sermão lá no Pentecostes em Jerusalém. Quando Paulo enviou sua carta aos romanos, bem antes de Pedro e Paulo passarem pela cidade de Roma, a capital já era uma igreja bem desenvolvida, absorvendo muitos cristãos que de todas as partes do império rumavam para lá. Aqui no canal temos um vídeo sobre para onde a tradição cristã informa que os apóstolos foram pregar. Mas temos certeza que, embora Pedro tenha sido martirizado em Roma, quando ele chegou por lá, a igreja já existia há muito tempo. Sabemos que, curiosamente, o grande propulsor da segunda onda missionária foi a própria perseguição registrada em Atos capítulo 5, e é aqui que rastreamos os passos do apóstolo Pedro. A expansão cristã foi muito aleatória nesse contexto e Pedro, por exemplo, circulou pela Judéia, em alguns momentos acompanhado por João, e nesta época surgiram novos nomes como o diácono Filipe, que evangelizou um africano, de quem os atuais cristãos africanos traçam sua linhagem de fé. Até onde sabemos, Pedro, até este momento, não foi mais longe do que o Oriente Médio e ainda estava focado no trabalho com os judeus cristãos. A terceira onda missionária foi o movimento e discípulos criados pelo apóstolo Paulo, que estabeleceram igrejas da Ásia até a Europa, e foi marcado pela inclusão dos primeiros gentios.
O início disso foi com um grupo de cristãos do Chipre e Cirene que, perseguidos, fugiram para a maior cidade daquela região, Antioquia da Síria. Sabemos que Simão, o Cirineu, que carregou a cruz de Cristo, teve filhos importantes na história cristã, chamados de Alexandre e Rufo, um nome que inclusive é um nome grego. É possível que ele seja o mesmo Simão Níger? É possível que o Simão que carregou a cruz de Jesus seja o mesmo Simeão Níger, que quer dizer Simão o Negro, e era profeta na igreja formada em Antioquia? Atos 11 revela que Antioquia pediu ajuda de Jerusalém, que enviou Barnabé, e este levou Paulo e iniciou uma missão, onde eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, e assim iniciou-se uma das mais antigas igrejas existentes até hoje e que podem ser rastreadas. A atual Igreja Ortodoxa Síria traça sua linhagem e do seu patriarcado diretamente de Paulo, seu evangelista, e de Pedro, que também foi um dos seus bispos e organizador, aliás, muito antes de Pedro ter supostamente sido pastor ou bispo na cidade de Roma. O patriarca desta igreja síria nunca foi submisso ao Papa ou Patriarca de Roma, sendo uma igreja ortodoxa oriental independente. Segundo sua tradição, Pedro organizou a igreja na Síria e foi seu primeiro bispo antes de ir para Roma, sendo sucedido por Evódio, um pagão que se converteu, e na sequência pelo famoso Inácio, que tratamos há pouco. Diferente de Roma, os cristãos da Síria passaram por inúmeras guerras e foram vítimas de um grande genocídio durante a Segunda Guerra Mundial, sendo quase um milagre que eles ainda existam. A outra grande cidade onde o cristianismo cresceu foi Constantinopla, que neste tempo se chamava Bizâncio e, segundo sua tradição, foi organizada pelo apóstolo André. Dele vieram muitas igrejas de tradição ortodoxa que compartilham uma história comum com a Igreja de Roma, sendo uma tradição religiosa gigantesca, mas independente da capital romana, com inúmeros desdobramentos e igrejas autogovernadas que nunca reconheceram o Papa Romano como seu superior. No máximo, reconheciam o Papa de Roma como um patriarcado importante, mas igual a eles. Há outros exemplos que poderiam ser citados de independência de Roma, como, por exemplo, a Igreja da Armênia, que traça sua linhagem dos discípulos Tadeu e Bartolomeu, com documentos sobre esta igreja sendo encontrados já do II século, inclusive com a Armênia sendo a primeira nação cristã da história, muito antes de Roma ou do Império Romano se converter. Os armênios reconhecem a validade dos 4 primeiros concílios ecumênicos, mas sempre viveram independentes de Roma papal. João Marcos, que iniciou seu ministério com Paulo e esteve com ele em Roma, foi também por um bom tempo discípulo e intérprete do apóstolo Pedro, quando então escreveu o evangelho que leva o nome de Marcos. A seguir, é atribuído a Marcos, o evangelista, a pregação e organização da igreja na cidade de Alexandria, onde, por certo, já havia cristãos convertidos desde o evento do Pentecostes. Além dos gregos e romanos de Alexandria, que sempre tiveram um diálogo muito alinhado com Roma, a igreja copta traça sua linhagem dos egípcios nativos que se converteram ouvindo a pregação de Marcos e se espalharam por todo o Egito e Núbia. Considera-se que a igreja copta foi a mãe da igreja ortodoxa da Eritreia e da igreja ortodoxa etíope, que vimos remontar sua origem ao eunuco convertido por Filipe. Estas igrejas independentes hoje são igrejas nacionais que se relacionam com o Patriarcado de Alexandria, presidido pelo assim chamado Papa de Alexandria. Em verdade, a igreja cristã primitiva desenvolveu 5 centros principais do cristianismo, cujas cidades importantes favoreceram o crescimento das comunidades que se tornaram os principais episcopados do mundo antigo, sendo eles Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla
e, é claro, Roma. Ao longo de 2000 anos, as guerras e invasões definharam a presença cristã nas 4 primeiras cidades que citamos, e apenas Roma desfrutou uma história política e geográfica em aliança com o Império Romano e estava fora do alcance da conquista islâmica que veio séculos depois, o que lhe deu possibilidade de se solidificar no gigante papal que se transformou, tomando para si a posição de liderança nas igrejas cristãs. Foi somente no final do 1º século, como veremos ao longo desta série, que o bispo de Roma, de forma muito progressiva, ao longo de várias gerações de patriarcas que presidiram a igreja em Roma, começou a requerer para si autoridade sobre os demais bispos, sendo o primeiro assunto imposto por Roma a unificação da celebração pascal no domingo, assunto que veremos também em episódios futuros. Mas por ora, vamos analisar o início do 2º século e a influência de Roma na carta de Clemente ao bispo de Roma. Na primeira carta de Clemente, que era o bispo de Roma, ele escreve um apelo para a igreja em Corinto para que esta aceitasse com humildade a autoridade de seus bispos que foram depostos de maneira injusta, e reivindica a autoridade deles como ensinadores da palavra de Deus através do Espírito Santo. Embora a tradição católica romana aponte Clemente como o 4º Papa na linha sucessória de Pedro e use 1 Clemente para reivindicar a sucessão apostólica e a suposta autoridade papal de Clemente, arbitrando numa igreja grega, o que a carta realmente diz precisa ser considerado na íntegra. O trecho popularmente citado por autores católicos romanos é do capítulo 42, que diz: Portanto, Cristo vem de Deus e os apóstolos vêm de Cristo. Assim, proclamando a palavra nos campos e nas cidades, estabeleceram suas primícias como bispos e diáconos dos futuros fiéis, após prová-los pelo Espírito. E não se trata de inovação. Há séculos que as Escrituras falam de bispos e diáconos, pois assim se lê em algum lugar: quero estabelecer os bispos deles na justiça e os seus diáconos na fé. A carta até aqui nos serve como ótima fonte histórica, corroborando o livro de Atos e a descrição da igreja com bispos e diáconos. No capítulo seguinte, Clemente cita o exemplo de Moisés e Arão, que tiveram sua autoridade questionada no episódio do cajado que floresceu, para construir o argumento que a autoridade eclesiástica é comunicada por Deus para os líderes de seu povo. Uma vez construída esta símile entre os bispos do cristianismo e Moisés e Arão, Clemente, no capítulo 44, se dedica a estabelecer o reflexo de sua símile na dignidade dos presbíteros que ele julga terem sido afastados indevidamente de sua função e descreve como a autoridade deles foi gerada. Capítulo 44, verso 1. Também os apóstolos sabiam, por nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria contestações a respeito da dignidade episcopal. Por tal motivo, e como tivessem pleno conhecimento do porvir, estabeleceram os acima mencionados e deram, além disso, instruções no sentido de que, após a morte deles, outros homens comprovados lhes sucedessem em seu ministério. Então Clemente, que conheceu os próprios apóstolos Pedro e Paulo, e este é o provável motivo pelo qual ele está interferindo na questão de Corinto, pois sua sabedoria era reconhecida, está argumentando que após a morte dos apóstolos e dos bispos treinados por estes, outros homens deveriam cuidar da igreja, sucedendo-os, o que obviamente qualquer cristão concordaria e que não quer dizer que tais sucessores são inspirados como eram os apóstolos. Apenas que estes sucessores herdariam a função de liderança que os apóstolos deram aos primeiros bispos que eles treinaram. Mas como seria esta sucessão? Capítulo 44, versos 3, estabelece 3 critérios para a escolha dos bispos, que inclusive encontram correspondentes bíblicos nas cartas do Novo Testamento.
Vamos ler o verso 3 e comentar cada uma de suas partes. Número 1. Os que assim foram instruídos por eles, ou mais tarde por outros eminentes homens, com a aprovação de toda a igreja. A primeira qualidade para escolher alguém como bispo era seu treinamento, feito ao lado de líderes reconhecidos por toda a igreja. Em outras palavras, ser nomeado bispo não garantia que seus mestres não tinham se desviado da doutrina que aprenderam dos apóstolos e seus discípulos. Na verdade, para ele ser professor válido para formar novos bispos, ele tinha que ser reconhecido por toda a comunidade cristã, o que incluía toda a igreja, que vemos que já se comunicava por cartas. Este mestre não era avaliado por Roma ou por Clemente, e sim por toda a igreja. Na verdade, o protesto da comunidade de Roma contra a deposição dos bispos em Corinto poderia ter sido feito por Alexandria ou por Jerusalém, não importando o lugar, porque um bispo e seus mestres deveriam ser reconhecidos por toda a igreja. Isso era a catolicidade verdadeira da igreja. De católico no sentido de universal, e usaremos o termo católico neste sentido, dissociando do uso para designar a moderna Igreja Católica Romana. Aliás, neste sentido, já descobrimos algo escandaloso, que argumentamos com todo respeito, pois se a Igreja é católica universal, ela obviamente não pode ser particularmente romana, pois ser definida com uma particularidade regional geográfica já tira o qualificativo de universal dela. Número 2, servindo de modo irrepreensível ao rebanho de Cristo, com humildade, pacífica e abnegadamente. A segunda qualidade é muito bíblica, pois tem a ver com o caráter e testemunho pessoal do bispo. E sendo humilde, ele não poderia ser autoritário, como alguém que se intitula bispo sobre todos os outros bispos, ou um rei da igreja, um príncipe da igreja, que decide tudo monocraticamente. Sem estas qualidades, não importa em que linha de sucessão ele estivesse, nem a importância histórica da sua igreja, não deveria ser reconhecido. Uma suposta linhagem sucessória que fosse manchada por crime, política e autoritarismo automaticamente destruiria a legitimidade desta linhagem. Número 3. Recebendo testemunho favorável por longo tempo e da parte de todos, não é justo, nem, em nossa opinião, serem depostos de seu ministério. A terceira qualidade tem a ver com o tempo de experiência quando todos reconhecem as qualidades acima, ou seja, um bispo, além de experiente, deveria conquistar o apoio da congregação ou congregações, porque sua autoridade de Cristo vem de Cristo por meio do corpo de Cristo, que são os membros do corpo. Não são apenas bispos que deveriam nomear os bispos, mas todos os representantes da igreja que elegem seus presbíteros e estes, os seus bispos, após reconhecerem nele o dom pastoral, o caráter e o preparo dele. Com o tempo, esse processo foi abandonado e invertido, e o próprio bispo começou a eleger novos bispos, formando desta forma seus apoiadores e subalternos, e com isso elevando-se acima destes, formando uma pirâmide eclesiástica totalmente afastada do povo que já não se fazia representar. Mas foi com base nesses critérios que Clemente apelou que reconsiderassem o afastamento dos bispos que ele julgava indevido e dá sua opinião. Ele não ordenou os coríntios como quem é chefe da igreja. Ele não decretou a imediata reintegração dele como faria o bispo superior e muito menos excomungou os coríntios por contrariarem os bispos deles, como mais tarde fizeram os papas medievais com quem lhes questionou a autoridade. Clemente, como bispo de Roma, igreja essa desde os tempos de Paulo relacionada com Corinto, deu apenas a sua opinião por carta como um líder amável e experiente que conheceu o apóstolo Paulo, que também fundou a igreja de Corinto. Ele entende que os coríntios estavam indo por um caminho perigoso de indisciplina. Capítulo 42, verso 2 a 6. E não será pequena a nossa falta
se depusermos do episcopado aqueles que ofereceram de maneira santa e irrepreensível os sacrifícios. Bem-aventurados os presbíteros que nos precederam na caminhada e terminaram sua jornada carregados de frutos e perfeição. Não tenha a temer que alguém os remova do lugar para eles preparado. Vemos que vós afastaste alguns de boa índole de um ministério que eles honraram de forma digna. Não há nesta época qualquer indício de que Clemente, como bispo de Roma, era reconhecido como bispo sobre os demais bispos do mundo. Quanto ao próprio Clemente, o imperador Trajano o expulsou de Roma para trabalhos forçados em Galípoli, quando então ele foi martirizado no ano 100 d.C., sendo atirado de um navio com uma pedra no pescoço. Em Roma, Evaristo assumiu o bispado e Trajano abriu as portas para a Era dos Mártires. Como um prenúncio, foi nesta época, em Neápolis, perto de Siquém, na Palestina, que nasceu um jovem rico e romano, filho de Priscus, que nasceu pagão, mas se converteria e teria um importante papel entre os filósofos e o cristianismo. Seu nome era Justino. Quanto a Inácio de Antioquia, poucos anos mais tarde, antes de chegar preso em Roma, Inácio enviou uma carta aos cristãos de Roma que planejavam maneiras de libertá-lo. Mas em sua carta, Inácio lançou as bases do martírio, argumentando que a boa intenção deles poderia lhe causar dano, pois ele não queria dar a entender aos seus captores que ele tinha motivos para temer a morte. Antes, por amor, a enfrentaria para não apenas ser chamado cristão, mas para se comportar como tal, visto que aquele que crê que está falando a verdade sobre a ressurreição não teme dar seu testemunho diante da morte, porque confia na promessa da ressurreição. Inácio diz: quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com ele ressuscitarei em liberdade. Inácio não queria a morte, mas era consciente que Deus usaria seu martírio para levar o Império Romano a refletir em sua maldade, e a vergonha causada por matar um justo regaria o coração das pessoas com o espírito do arrependimento. Sou trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. E assim, aquela incrível voz ecoou mais forte do que o rugido dos leões que o devoraram, a ele, o inocente discípulo dos pescadores. A igreja nasceu católica ou apostólica? Sim, mas ela não era romana, pelo contrário, ela era tão romana quanto era siríaca de Inácio de Antioquia. Ela era também alexandrina, ela era etíope, ela era uma igreja católica armênia, grega e também era persa e mesmo indiana. Pois para ser uma igreja universal, ou seja, para ser uma igreja católica, a igreja nunca poderia ser apenas romana, pois ser distinguida por sua cidade é contraditório com ser ela universal ou católica. Numa igreja universal e católica, só poderia ter um cabeça desta igreja, aquele que prometeu: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por outro lado, não podemos dizer que a atual Igreja Católica Romana não possa traçar sua linhagem aos fundadores da Igreja de Roma, na qual Pedro e Paulo foram martirizados. Seja histórica ou não sua lista de papas, mas o que devemos reconhecer é que a sucessão da doutrina da Igreja de Roma, conforme reconhecido por ela mesma, ao longo da história interpolou a mensagem dos apóstolos com suas próprias tradições. E esta tradição foi questionada por vários de seus próprios membros ao longo da história, por ir contra a mensagem que tinha recebido originalmente dos apóstolos. Obviamente, a Igreja de Roma teve sua origem no movimento apostólico, mas se permaneceu realmente nesta fé dos apóstolos, é sua doutrina e não a sua antiguidade que pode revelar se ela se manteve nesta linhagem de sucessão. Reis de Israel e Judá apostataram mesmo sendo herdeiros de sangue diretamente do rei Davi.
Sacerdotes se corromperam no mundo antigo de Israel, mesmo sendo da linhagem de Arão. E é a fidelidade à doutrina e não uma lista de uma linhagem que garante a autoridade e a verdade. Um outro ponto claro é que, por católica, a igreja era entendida como universal, sendo cada bispado autônomo e, com o tempo, com o aumento dos membros, estes principais episcopados evoluíram para patriarcados, sendo que a maioria deles nem sequer tinha noção de que em Roma havia um bispo que poderia representar algum tipo de superioridade sobre eles. E tal foi o caso da igreja na Etiópia e no Oriente, que chegaram até hoje independentes. Embora todas as igrejas descendam desta primeira igreja chamada por Inácio como católica, ela era uma expressão mundial das igrejas iniciadas pelos cristãos apostólicos, e aquilo que hoje conhecemos por Igreja Católica Romana evoluiu muito lentamente através dos séculos, num processo de várias alianças políticas que, com o tempo, ganhou o espaço do antigo Império Romano. E com esta influência, esta Igreja Romana foi unificando sob sua autoridade todas as congregações debaixo do alcance do antigo Império Romano. Chegaria um dia na história da igreja que ela seria uma igreja católica romana, não por sua sede na cidade de Roma, mas por sua aliança, que se tornaria indistinguível do antigo Império Romano. O poder de uma igreja e sua autoridade não vem do lugar ou da geografia onde ela está, pois Jesus já havia ensinado que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito. A autoridade de uma igreja vem da autoridade de Cristo, dada através de sua palavra, escrita por seus apóstolos. Se uma igreja prega a Bíblia e pratica as palavras da Bíblia, esta igreja então é uma igreja verdadeira. E nisto, seus membros reconhecerão sua autoridade dada pelo Pai, e não pela cátedra de alguém que simplesmente ocupa uma cadeira em um ponto geográfico.